elétricos representam todo um conjunto de elementos elétricos que tem uma função pré-determinada. Essa função está ligada aos elementos que compõem esse circuito. Pré-determinado porque cada elemento tem uma função. Por exemplo, o gerador ele tem a função de estabelecer a criação, a produção de uma energia elétrica. Essa produção ela acaba fazendo com que aparelhos como resistores possam utilizar-se dessa diferença de potencial produzida pelo gerador e com isso produzir o efeito Joule, transformando a energia elétrica em calor. Só que cada um desses aparelhos, seja ele um gerador ou um resistor, eles têm funções, como eu disse, bem definidas. O gerador produz a tensão, gera a tensão, enquanto o resistor consome essa tensão. Então, um produz, outro consome. E dentro desse processo, você tem uma transformação de uma forma de energia em outra. E a energia total no processo ela é conservada. Um circuito ele pode ser simples ou um circuito complexo. O circuito simples, ele só possui um caminho básico para a corrente elétrica passar. Esse caminho até pode ser subdividido, mas, no entanto, eu vou ter apenas uma única corrente circulando em todo o circuito, mesmo que ela se divida, mas ela se junta depois. Por outro lado, eu posso ter um outro circuito chamado circuito complexo, ou também chamado circuito com malhas. Nesse caso, eu posso ter partes do circuito que funcionam com sua própria corrente elétrica. Mesmo que dentro de um todo, eu possa analisar um contexto onde eu tenho várias correntes elétricas circulando ali. Vou te dar um pequeno exemplo. Um circuito simples, tá? Mais simples que eu posso imaginar para vocês aqui, para facilitar essa análise, é ele ter um gerador e ter aqui um resistor. Esse é o circuito mais simples que nós podemos conceber, certo? Por quê? Eu tenho quem gera e tenho quem consome, certo? Quem produz e quem está gastando. Aqui está gerando uma diferença de potencial, aqui está consumindo através de uma resistência. A corrente elétrica circula por esse circuito e faz o circuito funcionar, certo? Como é que eu aplico isso? Como é que eu resolvo, aliás, isso? Utilizo a lei de Ohm, primeira lei de Ohm. U é igual a quem? R vezes I. U é o que é gerado pelo gerador e é o que é consumido pelo resistor, certo? I é a corrente elétrica que está circulando. Então, isso aqui é o circuito mais simples que nós podemos imaginar. É claro que eu posso complicar um pouquinho mais, colocando mais elementos aqui naquele circuito. Por exemplo, eu posso montar um circuito onde eu tenha 2 resistores, 3, 4, 5, 6, assim por diante. No entanto, quando a corrente circular, ela vai circular por todos esses elementos, ok? Todos os elementos, mas ela andará no único sentido dentro do circuito. Por exemplo, deixa eu mostrar um caso um pouco mais complexo. Aqui eu tenho um gerador de novo, e agora eu coloco vários resistores aqui, ó. Mesmo que eu faça várias ramificações aqui de resistores, nesse mesmo circuito, a corrente elétrica, ao percorrer o circuito inteiro, ela vai percorrer esse circuito no único sentido aqui, ó. Ela se divide aqui. O que acontece com a corrente elétrica quando ela chega nesse nó? Ela se junta de novo e vira uma corrente elétrica só. Certo? Então, repare, vamos acompanhar a corrente elétrica? Mesmo que ramifica, ela se junta aqui, não se junta? Continuando, ramificou, mas se junta. Em quantos sentidos eu tenho a corrente elétrica circulando? Um só. A corrente toda girou no circuito elétrico no único sentido. Esse tipo de circuito é chamado circuito simples. Todo circuito simples, ele é um circuito onde a corrente elétrica percorre o circuito inteiro seguindo o mesmo sentido. Ok? Agora, o circuito pode ser um pouco mais complexo do que isso. Se ele for um pouco mais complexo, eu posso transformá-lo em circuito com ramos. E dentro de um circuito com ramos, eu posso ter aí correntes elétricas andando em sentidos diferentes. Por exemplo, vamos olhar esse outro circuito aqui, ó. Tá? Circuito um pouco mais complexo ou com ramos e malhas. Tá?
Vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho esse circuito. Aqui, ó. Certo? Cada pedaço que você está olhando por circuito aqui, você pode imaginar ele como sendo um circuito simples. Por exemplo, eu posso imaginar que isso aqui seja um circuito simples, mas ele se ramifica, criando mais malhas. Malhas são trechos fechados que você olha do circuito e eles são fechados. O que é um trecho fechado? Eu posso começar de um ponto e acabar onde? No mesmo ponto. Eu ando pelo circuito e volto a ele mesmo. Toda vez que eu percorro um circuito e retorno ao mesmo ponto, eu tenho uma malha. Então, um circuito simples, ele é formado por apenas uma malha. Um circuito complexo, ele é formado por muitas malhas. Pelo menos duas. Ok? Porque se tiver uma malha só, é um circuito simples. O que pode acontecer aqui? Eu posso ter várias correntes elétricas. Por exemplo, eu posso ter uma corrente elétrica andando nesse sentido aqui. Ó. Andando em que sentido aqui? Anti-horário. Eu posso ter uma corrente elétrica andando fazendo isso aqui, ó. Andando em que sentido? Horário. Eu posso ter uma corrente elétrica aqui andando no sentido horário. Então eu posso ter correntes elétricas andando no mesmo sentido em sentidos opostos. Então quando eu tenho várias malhas, ok? Ramificadas aqui, nós temos um circuito mais complexo. Ok? Então a diferença entre um circuito simples e um circuito complexo, ok? São as ramificações que geram novas malhas. Aqui, uma única malha, e aqui eu posso ter várias malhas. Ok? Uma analogia que eu posso fazer é como você pensa nas ruas de uma cidade. Ok? Se eu pensar numa rua, em que essa rua ela se ramifica, mas no final todas as outras ruas conseguem por algum caminho chegar à mesma rua, eu tenho uma malha. Agora, se eu penso nos vários bairros que eu tenho numa cidade, cada bairro não pode ter suas ruas independentes? Não pode ter circulação de carro também de forma independente? Certo? Então eu tenho ali um conjunto de malha viária. Certo? Então, por exemplo, se eu penso nas ruas de uma cidade inteira, eu tenho um circuito de ruas bem mais complexo. Ok? Agora, se eu penso numa única quadra, como é que eu penso nas ruas que circulam nessa única quadra? Ela forma um circuito simples. Ok? Eu saio de uma esquina, dou a volta na quadra e volto aonde? Na mesma esquina. Então, aquela volta que eu dou na quadra é um circuito simples. Mas se eu expando isso, penso no bairro inteiro, eu tenho várias ramificações. Essas várias ramificações criam malhas diferentes. Mas quanto mais malhas eu tenho, mais complexo eu tenho. E mais corrente elétrica eu tenho também. No caso de um circuito. No caso de uma rua, ou de várias ruas, ou de uma cidade inteira, a corrente elétrica é substituída pelo fluxo de carro, certo? O movimento dos carros, o fluxo de carros, é o análogo aqui à corrente elétrica. Ok? Mas como eu disse, quanto mais malhas, mais complexo. Quanto menos malhas, mais simples. O mais simples é com uma malha só. Tá? Entendido? Mas tanto um circuito simples quanto um circuito complexo obedecem os mesmos princípios físicos. Tá? Quem descobriu isso foi um físico cujo sobrenome dele era Kirchhoff. Tá? Kirchhoff, ele analisou como funcionam todos os circuitos. E a primeira coisa que ele pensou foi o seguinte: vamos imaginar que eu tenho aqui um fio, e esse fio ele se ramifica em caminhos diferentes. Essa ramificação gera um ponto, e esse ponto é chamado de nó. Ok? Então, Kirchhoff, ao olhar para esse elemento que é o nó, ele pensou assim: imagine que eu tenho corrente elétrica chegando nesse nó. Corrente elétrica são cargas elétricas em movimento. Quando elas chegam aqui, o que vai acontecer com essas cargas? Elas vão se dividir. Uma parte vai para um caminho, uma ramificação, outra corrente, outra parte, vai para um outro caminho. Vamos chamar essas correntes por nomes. Vou dar aqui o nome I1, essa corrente que chegou nesse nó. Essa corrente que saiu desse nó, vou chamar de I2. E essa outra corrente, vou chamá-la de I3. Então, quantas correntes eu tenho aqui envolvidas? 3. Mas eu tenho correntes elétricas chegando naquele nó e corrente elétrica saindo.
Só que existe um princípio físico chamado princípio de conservação de carga. O princípio de conservação de carga diz que a quantidade de carga antes do processo e a quantidade de carga depois do processo, num sistema isolado, quer dizer, olhando só para isso, é sempre a mesma. Então, pelo princípio da conservação da carga elétrica, o que a gente vai ter? A quantidade de corrente elétrica que chega no nó é igual à quantidade de corrente elétrica que sai desse nó. Mas está saindo quanto aqui? Duas correntes. Quem são? I1 e I2. Então, vou somar I1 e I1. I2 mais I3. Vou somar I2 mais I3. Isso vai ter que ser igual a quem? Ao I1 que chegou. Então, eu tenho aqui a corrente elétrica que chega, tem a corrente elétrica que sai do nó. Certo? Eu poderia ter mais. Aquele nó podia se ramificar em mais partes do que apenas duas, certo? Posso ter ramificações de 3, 4, 5, quanto eu quiser. Mas em todo nó, o que vai acontecer em todo nó? A soma, esse símbolo aqui significa soma, letra sigma maiúscula. A soma de todas as correntes elétricas que chegam no nó é igual à soma de todas as correntes elétricas que saem do nó. Esse princípio fundamental aqui da eletricidade, saído do princípio de conservação de carga elétrica, nós chamamos de primeira lei de Kirchhoff. Ok? Então, essa lei aqui também recebe o nome de lei dos nós. Tá? A primeira lei de Kirchhoff ou lei dos nós. Toda a corrente elétrica que chega no nó é igual à soma de toda a corrente elétrica que sai desse nó. Entendido? Foi uma observação importante que ele fez a respeito do princípio de conservação de carga. Só que Kirchhoff foi além disso. Ele pensou, vamos imaginar a corrente elétrica agora percorrendo um caminho. E essa corrente elétrica, ao percorrer esse caminho, ela pode ser estimulada por geradores, pode ser também utilizada para consumir energia elétrica em resistores, e até mesmo alguns aparelhos que funcionam de maneira invertida aos geradores, que são receptores. Receptores são motores elétricos. Aparelhos que consomem também diferença de potencial. Tá? Então, aqui, ó, nós temos elementos chamados geradores, que fazem o quê? Geram diferença de potencial. Qual é o símbolo deles? Esse é o símbolo deles aqui, ó. Fornece uma diferença de potencial e tem uma corrente elétrica seguindo nesse sentido. Nós vimos os resistores. O que eles fazem? Eles consomem diferença de potencial. Fazendo o que com essa diferença de potencial? Transformando em quê? Em calor. E isso produzem efeito Joule. Como a gente viu, funciona assim. Eu tenho um resistor, ele é percorrido pela corrente I, certo? E aí a lei de Ohm diz quanto que ele consome de ddP. Mas agora eu também estou falando a vocês que tem um aparelho chamado de receptores, que também consomem diferença de potencial. Só que agora eles vão fazer o processo inverso do gerador. Como assim o inverso? Um gerador, como é que ele gera diferença de potencial? Transformando outras formas de energia em energia elétrica. Por exemplo, um gerador eólico transforma o quê? A energia do vento em quê? Energia elétrica. Energia cinética do movimento do vento em energia elétrica. Um gerador fotovoltaico, ele transforma a energia da luz em energia elétrica. Certo? Um gerador eletroquímico transforma uma reação química em energia elétrica. E assim por diante. Todo gerador ele faz o quê? Transforma outras formas de energia em energia elétrica. Agora, o que o receptor faz? Contrário do gerador. Ele transforma energia elétrica em outras formas de energia, ok? Não exclusivamente efeito Joule. Até pode produzir efeito Joule, mas não é a função dele. Ele pode produzir energia cinética de vento.
Como assim? Transformar energia elétrica em vento. Existe algum aparelho nas nossas casas que fazem isso? Ah, ventiladores. O ventilador é o contrário do gerador eólico. Enquanto o gerador eólico transforma a energia do vento em energia elétrica, o ventilador transforma o quê? Energia elétrica em vento. É um receptor. Ok? Tá? Então, os geradores eólicos transformam energia do vento em energia elétrica. Transformam outras formas de energia em energia elétrica. É isso que o gerador faz. O que o receptor faz? Transforma energia elétrica em outras formas de energia. Não exclusivamente efeito Joule, porque exclusivamente efeito Joule, quem faz isso? São resistores. Então eles fazem o quê? Transformam em outras formas, okay? Que não seja calor necessariamente. Pode até produzir calor, mas não é o objetivo de um receptor. Tá? O símbolo que eu utilizo para representar os receptores, aí é que está a história. Como eles são exatamente o inverso dos geradores, o símbolo é praticamente o mesmo. Só que com uma diferença. Ele está funcionando ao contrário. Como ele funciona ao contrário, a corrente está em sentido contrário. Entendeu? Então, o símbolo de um receptor é muito semelhante ao símbolo de um gerador. Tá? Só que a corrente é invertida. A corrente que eu desenho aqui é a corrente convencional. Ela sai do menos, dá a volta no circuito e volta aonde? No mais. Aqui, ela sai do mais, dá a volta no circuito e entra no menos. Essa é a corrente elétrica convencional. Tá? Então, o receptor está funcionando invertido em relação ao gerador. Tá? E aí, um outro elemento que também pode ser encontrado em alguns circuitos mais complexos são chaves. As chaves são dispositivos que ligam e desligam. Como o interruptor. O interruptor, por exemplo, aqui na sala de aula, ele não acende, não apaga as lâmpadas. Então, uma chave é um interruptor que liga e desliga. Ok? Eles ligam e desligam trechos de circuitos. Como é que eu represento eles? Normalmente o desenho é feito assim. Ó. E a chave é representada pelo símbolo CH. Nesse desenho que vocês estão vendo aqui, a gente diz que a chave está aberta. O que significa uma chave aberta? Ela está desligada. Está desconectada aqui, tá vendo? Uma chave fechada é quando eu pego essa ponta aqui, ó, e movo para cá. Ó. E eu encosto essa ponta aqui. Ao fazer esse movimento para cá, estou fechando a chave. Ao fechar a chave, estou ligando o circuito. Tá? Então, a chave é um interruptor que pode ser ligado ou desligado. Tá? Aí eu controlo a parte do circuito que funciona e aquela parte que eu não quero que funcione. Não quero que funcione, desliga. Quero que funcione, ligo. Tá? Então, esses elementos são os elementos fundamentais que você encontra num circuito elétrico. Claro que tem outros elementos que podem ser acrescentados aqui, certo? Mas, pelo menos para a gente representar o funcionamento do circuito, isso aqui é o suficiente.